Tivemos recentemente em Andradas 2 casos com picadas de cobras. Para falar sobre esse assunto, eu já vou direto com a Pilar, que era administradora da nossa Santa Casa. Eu queria saber, Pilar, e a população também, quando uma pessoa ela foi picada por uma cobra, quais seriam os procedimentos assim imediatos para que ela possa ser socorrida a tempo? Sim. Temos uma farmácia central na nossa Santa Casa. Aqui está Evelyn Nhola Conti, que é a responsável farmacêutica da Santa Casa. E temos uma farmácia satélite no pronto atendimento. Quando chega uma picadura de cobra, imediatamente é ativado o médico que está no pronto atendimento, ativa a farmácia. Nós temos um estoque de soros, mas quando é insuficiente, na verdade, nós somos os responsáveis por armazenamento desse soro. É responsável o município, que, a sua vez, o Estado é quem determina que quantidade nos deixa para poder deixar na Santa Casa. Então, aí, Evelyn, uma vez inteirada deste acidente antiofídico, é a que dá a resposta. Eu já faço até a pergunta, nesses 2 casos que chegaram na Santa Casa, isso chega até você. E aí, o que faz num caso desse? É isso, todo o caso, a farmácia acionada e a gente tem um protocolo a ser seguido. Então, nós temos um pequeno estoque lá dentro da farmácia, então o médico ele analisa primeiro o caso do paciente e, tendo a necessidade de mais soro do que a gente possui, nós entramos em contato com o município para ele também ajudar nessa interseção de conseguir mais soros. Então, daí a gente aciona as cidades que são polos que possuem soros. Essas cidades, esses hospitais são definidos pelo Estado de Minas. Então, aí o médico, a equipe de enfermagem, todos se mobilizam e vão fazendo contato nesses polos para conseguir o soro e aí ser decidido o que vai acontecer. Se o soro vai vir para Andrada, se a gente busca, o soro nesse hospital de referência ou se o paciente precisa ser transferido. Isso vai depender do estado clínico dele que o médico analisa. Na verdade, na Santa Casa são duas farmácias que atuam, que existem na Santa Casa. Antes que isso, é muito importante também que a população saiba que desde 2015 o Ministério da Saúde fez uma redução significativa nessa distribuição dos soros. Então, é por isso tão básico que se usem os protocolos médicos para poder ter uso racional desses soros. Veja bem, temos 2 farmácias, uma farmácia central que se encarrega da distribuição tanto dos internados como a nossa farmácia satélite, que está no pronto atendimento, que é encarregada de pronto atendimento como tal. Então, é a que vai distribuir a medicação aos pacientes que estão na observação e precisamente a estes pacientes que vêm com algum acidente por peçonhentos, animais peçonhentos, escorpião e também por cobras. Bom, nós falamos em soro, às vezes as pessoas imaginam apenas um soro, mas existem o que é próprio para uma picada de cascavel, por exemplo, que é uma das cobras que tem aqui na nossa região, como também em várias partes do Brasil, e existem outras picadas de outras cobras também. São soros diferentes. A cascavel, eu acredito que seja a mais perigosa que nós temos, a peçonhenta mais perigosa. Sim, atualmente a gente trabalha com 2 soros, o biotrópico e o crotálico, e depende do tipo da picada, se foi grave ou não, e também lembrando que não é porque o paciente ele sofreu um acidente, nesse caso não entra muito na cobra, mas acidente com aranha ou escorpião, por ele ter sofrido o acidente não significa que ele precise do soro. Então, assim, a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde. Então, todo acidente que envolveu esse paciente, ele vai ser analisado com base nesse protocolo, para daí ser avaliada a necessidade do uso do soro ou não. Nesse caso, não uso do soro seria uma picada que não chegou até ela inocular todo o veneno? Seria isso? Como que faz essa análise?
Geralmente, o acidente com cobra tem que usar o soro. Agora, o de aranha e o escorpião são alguns casos mais específicos, que daí só uma avaliação do médico mesmo para definir se vai ser necessário ou não. E essa avaliação é com base no protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Se é uma picadura leve ou se é uma picadura grave, né? Na verdade, nossa Secretaria de Saúde também nos atualiza cada semana de quanto temos em estoque, tá? É por isso que o último acidente que tivemos crotálico, a paciente precisou um número de ampolas que foram a se procurar em Poços de Caldas. Era um acidente crotálico grave, então foram 10 ampolas em Poços de Caldas e se ativou o SAMU para nos ajudar, porque o acidente era grave, não estávamos encontrando vaga em nenhum hospital vizinho de UTI. E o SAMU, parceiro da gente, foi até Varginha e nos trouxe 10 ampolas que foram trazidas por helicóptero para também dar a continuidade do tratamento para esta paciente. Hoje, como estão os pacientes? Porque foram 2 nesses últimos dias, né, Pilar? Sim. Qual o estado deles hoje? Um deles foi para Poço Alegre, faz uma semana atrás, 2 semanas atrás, teve alta, graças a Deus em bom estado, já está nativa de novo. E a última paciente estava em Poços de Caldas, teve alta uma semana atrás, também, graças a Deus, evoluindo satisfatoriamente. Tá. Evelyn, independente de soro, você que é da área farmacêutica, você é responsável pelo setor, como estão os nossos estoques aqui em Andradas? Falta remédio aqui ou está dentro da normalidade? O nosso estoque está dentro da normalidade. O que nós temos hoje, ele atende, né, os pacientes internados, os pacientes do pronto atendimento, né, dentro da nossa padronização, mas o que nós temos sim consegue atender a população, a necessidade do hospital, a demanda que nós temos. Agora, em questão dos soros, só lembrando que assim, esse estoque que nós temos é um estoque pequeno, é um estoque mínimo, que foi definido pela regional, e também esse estoque ele pode ser solicitado para uso em outra cidade. Então, às vezes, um município vizinho precisou e foi solicitado, a gente também, né, manda para eles, como aconteceu nesses 2 casos de Varginha, mandar para Andradas. Então, não significa que hoje nós temos esse estoque, mas ele também pode ser usado por outras cidades, não é só nosso, no caso. Deixa eu aproveitar, vou voltar no assunto das cobras. Pilar, em Andradas, existem muitos casos de picada de cobras? A Santa Casa tem registrado? Veja... Tem números, mais ou menos? Números significativos não se tem, mas sim, ultimamente, temos visto que é uma por mês, mais ou menos, que chega na Santa Casa e que precisa desse soro. Existe muito em cafezais, né? Sim. Nós observamos que muitos cafeicultores, eles contam histórias, inclusive nós temos imagens aqui de Andradas, de cobras de Andradas que os próprios cafeicultores tiraram. E veja bem, por isso também se aconselha muito a população não andar descalço, ter botas para poder estar nesses cafezais, usar proteção nas mãos, não colocar as mãos em buracos que pode ter algum animal peçonhento também. Então tem que ter os cuidados necessários, porque é uma época de cobra, estamos em uma região de montanha, de serra, então isso tem que ter uma prevenção também, né? As crianças que são mais suscetíveis, então tudo isso tem que prevenir, precisamente para que não venha a acontecer algum acidente. Hoje, Evelyn, quantos farmacêuticos tem a Santa Casa hoje para poder dar esse atendimento? Hoje nossa equipe conta com 5 farmacêuticos, então durante todo o funcionamento da Santa Casa, que é 24 horas, tem um farmacêutico ali diretamente na dispensação, no atendimento, então tudo que é dispensado, medicamento, material, conta com a assistência de um farmacêutico presente. Nós, inclusive, aqui já falamos aqui na TV Andradas sobre os 365 dias da Santa Casa, não para. 24 horas por dia, 365 dias, existe um mundo de profissionais
uma grande quantidade de profissionais para poder dar esse atendimento. Agora eu vou reforçar, só para concluir, Pilar, a respeito do soro. Você disse que a Santa Casa, a responsabilidade no caso seria do governo, ele que tem que destinar. A Santa Casa ela não tem um estoque ali para poder atender todo mundo ao mesmo tempo, mas depende de uma autorização do governo estadual. Sim, veja bem, nossa regional é Poço Alegre. Então, Poço Alegre é quem determina aonde vão estes soros e em que quantidade são esses polos. Então, nosso polo é Poços de Caldas. Poço Alegre também tem que ser ativada no instante que a gente apresente ou tenha algum paciente com uma picadura. Imediatamente ativamos a epidemiologia do município e eles também se encarregam de ajudar a procurar aonde mais tem essas ampolas de soro. É importante que em um acidente grave se usam 20 ampolas. Então, veja que a quantidade é uma quantidade considerável e perguntava, nossa, mas a Santa Casa não tem esses soros, a Santa Casa não compra. Isso não é comprado, é o município quem nos dá, porque o Estado repassa para eles. Então, não é a Santa Casa responsável como tal desses soros. Isso acho que vale a pena poder ressaltar. E também, nós temos 65 leitos. Então, por legislação, o Colégio Regional de Farmacêuticos impõe que sejam 5 os farmacêuticos em um hospital com esse número de leitos. Então, esses 5 farmacêuticos, da qual Evelyn, farmacêutica responsável técnica, é a que coordena, são os encarregados 24 horas de olhar não só pela dispensação, sino quando um pacientinho, por exemplo, traz medicamentos de casa, eles também organizam esses medicamentos para que não tenhamos interações medicamentosas, para que não se dê 2 vezes o mesmo medicamento. Então, essa farmácia clínica também estamos fazendo na Santa Casa. De outro farmacêutico também está encarregado de diluições para que não se tenha nenhuma alteração em diluições de medicamentos, em diluições até de produtos de limpeza. Isso tem que ser por um farmacêutico responsável também. Sim. Então, contamos com um grupo de profissionais qualificados que, graças a Deus, estão coordenando a administração de todos os medicamentos da Santa Casa. Muito bem. Pilar, queria agradecer a Pilar Castro Stout, que é administradora da Santa Casa, aqui conosco também, a Evelyn Nhola Conte, né, que é farmacêutica, ela que comanda o setor. Muito obrigado por vocês participarem aqui do TV Atene e esclarecer a população a respeito dessa situação de soro antiofídico, porque é muito importante. Tem muitas pessoas na área rural que estão nos assistindo e é bom essas orientações para que fiquem sabendo no momento que acontecer, tomara que não aconteça, né? Mas a gente está sujeito a isso, já sabe como se proceder, como entrar em contato com a Santa Casa. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigada.